Fala aí, pessoal. Começando aqui mais um vídeo com vocês. E no vídeo de hoje, uma pedalada noturna aqui pelo calçadão de Copacabana. A gente começou aqui do Hilton, dessa divisão entre o bairro do Leme e Copacabana. Vamos ali no Leme, mostrar um pouco para vocês ali do Leme e depois voltar aqui até a Copa. O calçadão aqui no Leme está menos movimentado, como vocês sabem, à noite, durante a semana, o Leme é bem mais tranquilo, principalmente essa parte aqui do calçadão. Mas eu já passei ali por Copacabana e tá bem movimentado, bem cheio de gente. E eu vou mostrar um pouco disso para vocês. As escolinhas de vôlei estão a todo vapor hoje. O pessoal aproveitando esse clima fresco da noite aí para se exercitar. E vamos seguindo aqui. Eu passei ali em frente ao Hilton e aí tá a torcida do Chile ali embaixo do hotel. Vai ter o jogo de amistoso aí com a seleção. E a galera tá ali concentrada. Provavelmente a seleção do Chile tá hospedada ali. E tem mó galerão lá. Eu vou mostrar pra vocês quando eu voltar. Eu ia começar lá de Copa, mas o motivo de... Ih, ó, os fogos da torcida do Chile. O motivo de eu estar começando daqui é que eu vim gravando e por algum motivo eu cliquei no botão da câmera e ela simplesmente deixou de gravar. E eu passei 12 minutos falando sozinho, com absolutamente nada sendo gravado, e como eu já estava aqui nessa altura, eu decidi começar daqui, a gente volta fazendo sem problema nenhum o nosso vídeo. Não vou voltar de novo pedalando até Copacabana para poder filmar de novo. Então a gente vai a partir daqui mesmo e eu volto e mostro para vocês como tá ali Copacabana. Essa parte, como vocês já conhecem aqui do Leme, é extremamente tranquilinha. É muito de boa para você sentar aqui, relaxar, beber uma aguinha de coco, uma cerveja, vir praticar exercício. É muito, muito, muito tranquila, muito de boa. Eu particularmente gosto muito dessa parte aqui, eu sou suspeito porque eu adoro o Leme. Acho uma área muito incrível, muito gostosa de ficar ali, a mureta. Até o clima aqui no Leme é um pouco diferente, parece que é mais fresco, mais frio que os condomínios à beira-mar. E eu tô fazendo também ao mesmo tempo um teste com microfone, comprei um microfone e como eu sou muito, muito, muito leso, eu não me atentei que o microfone que eu comprei não é compatível com a câmera. Então o que eu tô fazendo? Conectei ele, forrozinho rolando. Conectei o microfone no telefone e tô fazendo a gravação pelo telefone. E depois vou juntar com a imagem aqui da câmera. Se der certo, aí eu encaixo o áudio, senão eu deixo o áudio da câmera mesmo. Mas a vantagem de estar com o áudio externo sendo gravado, sem ser direto para o da câmera, é que eu tenho mais liberdade para movimentar a câmera, mostrar, fazer filmagens laterais, tipo assim, sem me preocupar se minha voz vai ficar distante ou não para vocês. E que é a Pedra do Leme. E aí tô fazendo esse teste junto também aqui com a câmera, com o microfone. E vamos ver se vai dar certo. Se der certo, de boa. Se não, vai ficar só o áudio da câmera mesmo aí pra vocês. Mas eu creio que vai dar certo porque eu tô utilizando o telefone pra fazer a captação do áudio. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui o Leme. Aqui é a pracinha. O mar aqui na frente.
A mureta do Leme, que vocês já conhecem. Policiamento. A Pedra do Leme. E agora a gente vai fazer esse caminho de volta. Eu vou mostrar para vocês o Hilton ali, a torcida do Chile que está em frente ao hotel. E também vou pedalar até mais lá na frente. Eu tô um pouco não, eu tô bastante em cima com os vídeos. Eu tô gravando, por exemplo, hoje, que é quarta-feira, e daqui a pouco chegar em casa eu vou editar e já postar. Porque o que acontece? No final de semana eu tive uns imprevistos, o tempo estava bem estranho, eu não consegui gravar e acabei ficando assim em cima com os vídeos. Então eu tô gravando num dia para postar no outro, e eu espero esse final de semana conseguir consertar isso gravando bastante conteúdo diferente para poder ter esse escape. E também, como eu estou testando o microfone, pedir a Deus para dar certo toda essa captação de áudio, para eu não ter problema na hora de editar também. E aqui a gente já está no sentido voltando para Copacabana, saindo aqui do Leme. Curtindo esse dia. Tá uma noite muito agradável aqui no Rio, tá fazendo uns 24, 25 graus. Hoje foi um dia mais quentinho, diferente dos outros dias que tem feito frio. E aí a previsão para o final de semana é de frio e chuva. E até sexta-feira vai rolar um solzinho. Então eu vou aproveitar esses dias de sol também para fazer mais conteúdo. E no final de semana também fazer. Esse final de semana a gente tem uma feira muito interessante que acontece ali no Aterro. Eu espero poder postar aqui para vocês, se tudo der certo. É a feira medieval. E enfim, e vários outros conteúdos que eu quero postar, vou ficar falando porque às vezes eu prometo e acaba não saindo do conteúdo, sai tudo de errado que podia dar e eu acabo não cumprindo o cronograma, mas enfim, vou postando e vocês vão assistindo. Eu tô tentando fazer o máximo possível de conteúdo, lugares diferentes para vocês acompanharem também. E é isso. Vamos fazendo. Eu ando cansado esses dias, tenho ralado esses dias, e aí teve final de semana que infelizmente eu não pude gravar mais conteúdo e acabei ficando assim na correria, mas não quero deixar vocês sem vídeos, nem deixar a periodicidade dos vídeos caírem. Então quero continuar mantendo os vídeos, mesmo que seja assim, meio em cima da hora, mas conseguir gravar conteúdo para vocês. Copa é sempre interessante, né? É sempre um conteúdo legal aqui, ciclovia. Esses fogos são a torcida do Chile em frente ao hotel. Parece que eles mesmos não vão deixar o time, a seleção, descansar, né? Soltando esses fogos aí, vai ser difícil da seleção descansar. Eu vou parar aqui em frente, quando a gente estiver bem em frente ao Hilton, e mostrar pra vocês ali, tinha um galerão ali em frente. Mostrar mais um pouco aqui do calçadão. O pessoal se exercitando. Alguém tocando uma sanfona ali, o que seria aquilo? Sanfona e violão ali. Aqui a gente está chegando no Hilton. Esse aqui é o Hotel Hilton, é onde a seleção do Chile está. E eles estão concentrados aqui em frente, a torcida, já dá para ver dali. Eu vou parar aqui para filmar um pouco, mostrar para vocês. Eles estavam gritando ainda há pouco aquele grito de guerra deles, né, da Viva Chile.
Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou dar uma paradinha aqui. Olha a quantidade de gente ali. A torcida do Chile. Aqui é o Hilton. Tá todo mundo concentrado ali. Não sei se na esperança de alguém da seleção aparecer. Não sei se a seleção já chegou, se ainda vai chegar. Mas estão ali concentrados, esperando para ver o time. Tem uma galera ali do outro lado já tá enchendo a cara aqui nas barraquinhas de bebida. Vou filmar mais um pouco aqui para vocês. Aqui é a Princesa Isabel, a avenida que liga Copacabana, Botafogo, Flamengo. E a divisão também, como eu já falei para vocês em outros vídeos, que faz a divisão aí de Copacabana e Leme, né? Essa simbólica divisão. Hoje os quiosques aqui para um dia de semana estão bem movimentados. Copacabana é um bairro bem turístico, né? Então sempre tem movimento, sempre tem movimento nos bares, nos quiosques. Vocês podem ver aí, ó, bem cheios. Esse é o Samba Social Clube. A gente está aqui na altura do posto 2. E sempre tem bastante movimento. O somzinho já ali baixinho. E a gente vai seguindo aqui na nossa pedalada. Muita gente se exercitando. Calçadão de Copa muito tranquilo para você fazer essa caminhada noturna. É um lugar bem seguro. Muito tranquilo mesmo de aproveitar. Beber uma aguinha de coco com a cerveja. Só caminhar mesmo. É um lugar sensacional. Tô tentando mostrar o máximo que eu posso para vocês aqui, virando a câmera. Agora com o microfone eu consigo fazer essa mudança assim de ângulo sem me preocupar se vai ser captada a minha voz ou não. Isso é muito bom, porque eu tenho mais liberdade também para filmar. A gente está aqui já próximo do Copacabana Palace. Copacabana Palace ali na frente. Eu vou passar mais devagarinho para vocês conseguirem observar. Espero que o barulho do trânsito também não esteja atrapalhando tanto aí a gravação. Muito carro essa hora, né? Mas vou passar devagarinho aqui. Aqui um pagodinho rolando. Vou devagarinho aqui para mostrar para vocês o icônico Copacabana Palace. Lar de muitas celebridades quando estão aqui no Rio de Janeiro. Um dos primeiros hotéis aqui de Copacabana, com esse visual clássico e icônico nessa fachada aí. É o famoso Copacabana Palace, aqui na altura do posto 2, que fica. Mais um ponto aí pra vocês verem. Aqui em frente ao Copacabana Palace também fica a estátua do Ayrton Senna, que é essa estátua aqui. Vocês estão vendo? Vai passar aqui. Ao longo da orla aqui tem diversas estátuas de diversas personalidades. Carlos Drummond de Andrade lá na frente, Dorival Caymmi chegando lá no final de Copacabana. É bem interessante também. Tem a Clarice Lispector ali no Leme. Eu já mostrei algumas delas aqui no canal para vocês.
ventinho agora, um vento quente soprando agora. Eu tô aqui na bike, tô com o meu cardio em dia, então não tô morrendo. Também tá uma noite agradável, então é de boa pedalar. O problema é se pedalar no sol também, porque o sol do Rio, quando ele decide sair, é pra castigar mesmo. Vou deixar a câmera um pouco mais voltada agora pro calçadão, que aí vocês conseguem observar também o movimento aqui dessa quarta-feira no calçadão de Copacabana. Pedalar mais devagarinho para vocês darem uma olhada aí no visual, turistas, moradores, vendedores, toda essa mistura que tem aí nesse calçadão. Eu tinha começado a filmar mais ou menos daqui, só que por algum erro eu apertei o botão da câmera e parou de filmar, então fui até próximo do Leme sem gravar. Aqui as escolinhas de vôlei, tá bem cheio hoje as escolinhas de vôlei. Pessoal fazendo aulas de vôlei. Tá bem em alta, né? Vôlei de praia. A galera tem feito bastante, eu vejo muita gente aqui. Essas escolinhas cresceram muito aqui em Copacabana. Tem diversas escolinhas de vôlei. É bem legal. Essa parte aqui tem dois postes aqui que estão sem luz. Tá uma parte mais escura aqui. É um milagre, porque geralmente essa iluminação aqui tá sempre em manutenção, consertada direitinho aqui. Não sei o que houve aqui. Até um clima diferente. Essa parte mais escura, dá pra ficar bem iluminado os quiosques, dá um visual diferente aqui. Mas ali na frente já fica normal a iluminação. Olha como tá cheio e movimentado o calçadão. Em plena quarta-feira. Os quiosques também bem cheios. Isso é porque vocês ainda não viram aqui no canal a alta temporada, porque isso daqui no verão isso daqui fica, qualquer dia da semana que você passar aqui, você vai se deparar com uma multidão de gente aproveitando férias, aproveitando a cidade. Aqui mais escolinhas que eu falei de vôlei. Eu acho que eu vou pedalar com vocês até até ali mais ou menos o posto 5 e volto para guardar a baquinha e descansar também, que eu ainda tenho que editar esse vídeo hoje. O trânsito aqui até que não... Óbvio, é um trânsito pesado aqui, como vocês podem ver. Mas tem dias que está bem parado esse trânsito aqui na Atlântica, Avenida Atlântica. E... é complicado. Mais cedo, óbvio, agora já são as 7 alguma coisa, já deve ser quase 8 da noite. Já tá mais tranquilo o trânsito, mas quando dá mais 5, 6 da tarde, é bem complicado o trânsito aqui. Vocês podem ver diversas barraquinhas, aqui tem de tudo. Tem caipirinha, hot dog, churros, cachorro quente, pastel, michelada, que é uma bebida chilena. Nossa, muita coisa aqui. O pessoal que vende quadro, o pessoal que vende camisa.
quase que um shoppingzinho também. Aqui à noite, o calçadão, principalmente nessa parte aqui entre o posto 3 e o posto 4. Um pouco ali também depois do 4, quase chegando no posto 5. Tem bastante desse comércio mesmo, do pessoal vendendo suas coisas, sobrevivendo, né? Nessa cidade, nesse país. Aqui o pagodinho rolando. Sempre um alto movimento aqui no calçadão. E além, óbvio, desses quiosques que tem aqui na orla, da galera que fica vendendo essas bebidinhas, essas coisas aqui, também tem os bares dentro do bairro, né? Aqui também na Atlântica, do outro lado. Que também tem uma variedade gigante, assim, de opções, de tudo quanto é bebida, comida também, os restaurantes, né? E funcionam alguns até 24 horas. Aqui dentro do bairro tem umas lanchonetes que funcionam 24 horas, tem restaurante que funciona 24 horas, mercado que funciona 24 horas também, supermercado, né? E é bem de boa. É uma vida noturna viva, assim, é bem legal. Você às vezes quer comer alguma coisa diferente ou fazer uma compra em mercado, você consegue ter acesso a isso a qualquer hora do dia ou da madrugada. Geralmente as lanchonetes fica bem cheio do pessoal que sai para curtir a noite. Aqui churros, hot dog, pipoca, choripã chileno aqui, essa barraquinha. Choripã é aquele pão com linguiça e vinagrete. Vocês podem ver aqui pelas bandeirinhas de diversas nacionalidades. O pessoal do Chile podia estar ali perto do hotel, né? Talvez iam estar fazendo uma grana lá com a torcida do Chile que está ali. Iam faturar uma boa. O mar noturno de Copa. A feirinha que tem aqui toda noite. Essa feirinha fica aqui. Eu não sei exatamente até que horas ela funciona, mas é uma feirinha bem legal. Principalmente para você que está viajando, quer levar uma lembrancinha, uma camisa, um chaveiro, um quadro, alguma coisa. Também vendem roupa de praia, bonés, tudo mais. Aqui nessa feirinha noturna aqui de Copacabana. Ali aquelas luzes no mar é o Forte de Copacabana. A iluminação ali é verde e amarela, sempre do Forte. O Forte só funciona durante o dia para visita mesmo. Funciona logo cedo também para café da manhã. O pessoal que quer tomar café da manhã na Confeitaria Colombo, que tem ali no Forte, também é uma boa opção. E aqui o posto 5. O posto 5 de Copacabana. Aqui vocês vão reparar que vai ficando menos excesso e movimento também nessa parte. Deixa eu filmar aqui o mar para vocês. Ali que estão falando que é o Forte, ó. Aquelas luzes ali. A gente vai chegar ali perto, que eu vou pedalar até ali o finalzinho aqui da orla de Copa, do Leme, até aqui o posto 5 de Copacabana, onde tem era uma antiga vila de pescadores, né? Ali onde vocês estão vendo, e tem uma peixaria ali, a galera ainda pesca e geralmente de manhã sempre tem um peixinho fresco ali para comprar, finais de semana, domingo, sempre rola da peixaria estar ali com peixes pescados.
Ah, foi um bom pedaço agora que eu andei. É chão isso aqui, mas de bike é mais tranquilo. Andando também é de boa, eu gosto de andar também, caminhar, já falei pra vocês várias vezes aqui o quanto eu gosto de caminhar também, mas de bike é interessante também. É interessante pra vocês também visualizarem bem, a gente ter mais tempo de mostrar mais coisa no vídeo. Aqui ó, Forte de Copacabana à noite. O mar tranquilinho, dá pra tomar um banho tranquilo. Apesar que é capaz... Essa é a estátua de Carlos Drummond de Andrade. É uma das mais famosas aqui de Copacabana. Quase foi agora. E eu vou mostrar melhor pra vocês quando a gente voltar. Tava distraído filmando a estátua, esqueci de olhar pra frente. Vou filmar melhor pra vocês quando a gente voltar. Vou fazer o retorno aqui em frente. E esse é o último quiosque aqui de Copa, se a gente contar vindo do Leme. Seria o primeiro se a gente tivesse vindo de Ipanema, é o Tropic. E Fairmont aqui, que é um hotel bem luxuoso aqui de Copa também. A estátua de Dorival Caymmi, que fica aqui. A peixaria que eu falei funciona aqui, ó. É a peixaria Z13. Tá ali uma plaquinha. Aqui na frente já é a entrada para o Forte de Copacabana. Fica aqui. Essa é a peixaria, Colônia dos Pescadores. E aqui é o fim ou o início de Copa. Tudo depende do lado que você vai ver. Vou mostrar ali para vocês devagarinho agora a estátua do Dorival Caymmi. Fica aqui lá na frente, aquele pontinho de luz mais alto é o Pão de Açúcar. E vamos seguindo de volta aqui para mostrar agora com mais calma para vocês o nosso querido Drummond, poeta Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Você vê que para você andar também pela areia é bem tranquilo, o pessoal tá fazendo caminhadinha na areia agora à noite. A orla aqui de Copa é muito tranquila, muito de boa, gostosa demais de você andar. Muita gente, muito movimento, isso vai até tarde, assim, até umas 11 horas da noite está esse movimento aqui na orla. No verão, então, vai até a madrugada. Vou conseguir mostrar bem a estátua agora. O pessoal está passando em frente, mas é ali. A estátua de Carlos Drummond de Andrade. E é isso, pessoal. Vou seguir mais um pouquinho aqui com vocês. Vou parar ali na frente porque eu ainda tenho que editar esse vídeo. E descansar também, que hoje o dia foi corrido. Vamos ver como vai ficar esse áudio com o microfone. E espero que dê tudo certo. E vou fazendo aí mais vídeos para vocês, para essa cidade que é o Rio de Janeiro. Eu notei os vídeos que eu fiz lá no centro. Não foram muito assim, assistidos. Eu não sei se não foi muito interessante as feiras do centro. Apesar que essa área vocês curtiram bastante, foi bem legal de ver. Então sempre que vocês puderem dar um retorno aí nos comentários de lugares que vocês querem ver, eu vou estar sempre aqui fazendo o possível para atender vocês, para mostrar os lugares que vocês querem ver. E sempre vai ter vídeo de Copa aqui também, porque, enfim, é o meu bairro. Para mim é super tranquilo e prático também fazer vídeos aqui. Mas outros lugares que vocês queiram assistir, queiram conhecer dessa maneira mais próxima, assim, vocês podem falar aí nos comentários que eu vou fazer o possível para atender vocês. Tá certo? De volta já aqui na altura do posto 5. E eu vou me despedir aqui de vocês.
Espero que vocês tenham curtido essa pedalada aí noturna pelo calçadão de Copacabana, indo até o Leme ali. E a gente se vê num próximo vídeo e num próximo papo. Tá certo, moçada? Fui! Ele vai